Alô mundo, que a paz esteja convosco, que Deus abençoe a sua noite. Alguns irmãos já vieram do culto abençoado, já estão cheios da glória aí, né? Alguns que nem eu participei de um culto de estudo, coisa linda, né? A gente aprender na presença de Deus junto com a igreja do Senhor, coisa maravilhosa, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre uma guerra, né? Paulo falou da guerra entre a carne e o espírito. Eu quero falar de uma luta que não é tão forte assim, mas existe também, principalmente dentro do Evangelho. E a base para a nossa reflexão de hoje são dois textos. Na verdade, é Malaquias 3:18 e Filipenses 1, verso 15 ao 18. Então vamos lá, Malaquias 3, verso 18, todo mundo conhece esse versículo, diz assim: então, eu vou ler o 17 também. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que o Senhor está para vir abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará raiz nem ramos. Né? O Senhor falando de um dia que ele vai vir, né? um dia que eles chamam de dia terrível, e falando acerca da diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve. E aí Filipenses, capítulo 1, do verso 15 ao 18, diz assim: é verdade que há alguns que anunciam Cristo levados por inveja e por espírito de competição, só porque vêm os outros propagarem. Muitos outros, no entanto, anunciam a Cristo movidos por bons sentimentos. Estes proclamam a Cristo por amor e sabe que eu recebi o encargo de defender o Evangelho. Ao passo que outros, impulsionados pela rivalidade, anunciam Cristo por motivos não sinceros. Pensam, assim, acrescentar mais aflições aos sofrimentos que aqui tenho na prisão. Mas isso não importa, se Cristo está sendo anunciado com sinceridade ou com segundas intenções, isso não interessa tanto. O que importa é o fato de Cristo estar sendo anunciado. Realmente seja deste ou daquele modo. E é pelo fato de que ele está sendo anunciado que eu me alegro e me alegrarei sempre. Amém? Então vamos parar para pensar um pouco aqui, para a gente tentar entender o que Paulo está querendo dizer. Ele está falando sobre que ele está preso, e aí ele começa a receber notícias de que os irmãos estão aí, né, fazendo alguns tipos de pregações e que não são coisas boas, né, não tem uma motivação legal. Tem outras coisas que levam eles aí a pensar em fazer a obra do Senhor. Então vamos lá. Eu como pregador, eu não sou pregador, né? Mas como amante da palavra de Deus, eu preciso alertar você, né? Como obreiro do Senhor, eu preciso alertar você do perigo que nós corremos hoje de nos expor ao Evangelho, né? Não o Evangelho da verdade, mas de nos expor a tudo que se chama evangelho hoje no Brasil e no mundo. Os pregadores que estão surgindo por aí, as teorias que eles trazem, não sei da onde, né, que surge tanta teoria, as filosofias, principalmente as filosofias orientais que estão sendo enxertadas dentro da palavra de Deus, o próprio judaísmo, né, que às vezes a gente vê aí na figura do shofar, na figura do menuzá, que são representantes hoje, né? Tem pregador que usa aquele chá que eu nem sei o nome, tem o kippah, enfim, tem pessoas que pegam os objetos do judaísmo e querem trazer para dentro da igreja, e alguns estão aceitando isso numa boa, beleza, mas nós temos uma grande vertente de pessoas que estão aí pregando o evangelho sem, contudo, anunciar o evangelho da paz, sem, contudo, falar do amor de Deus, do reino dos céus, né? Quando a gente começa a estudar Atos,
A Bíblia vai dizer que Jesus ele ressuscitou, foi visto por muitos e ficou 40 dias ali ensinando, lembrando seus discípulos daquilo que ele falara acerca do reino de Deus, não é? Então, a gente percebe que o plano de Jesus é que a igreja continuasse falando das coisas condizentes ao reino, né? Hoje, por exemplo, foi citado a passagem de Atos, no capítulo 6, quando eles vão constituir os apóstolos, constituir os diáconos, que os apóstolos dizem, olha, separem entre vocês pessoas que sejam idôneos, né? E nós não podemos nos afastar do ministério da palavra para servir da mesa, né? Aí a gente percebe então o perigo que é muitas vezes, principalmente para a igreja que não tem estrutura, né, de administração para que mantenha-se a palavra viva. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Seria bom, não é um fato, né? Não é uma realidade brasileira, e acho que em grande parte do mundo acontece isso. É que a igreja muitas vezes não tem o grupo que na Batista é chamado de diaconato, né? Que são grupos dos diáconos, que auxiliam o pastor a tomar decisão, né? Algum cuida da parte financeira, outro cuida do projeto, outro cuida da música, outro cuida dos eventos sociais, enfim. É um grupo de pessoas que estão ali para dar suporte ao pastor, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, irmãos, né? Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, temos emoções, e muitas vezes os nossos sentimentos e as nossas emoções nos levam a pensar em fazer coisas. E nem tudo que eu penso em fazer provém de Deus. Nem todo desejo, às vezes é um desejo bom. Eu posso pensar assim, olha, eu quero ir na Cracolândia e tirar todos os dependentes químicos lá da Cracolândia e colocar num lugar para que eles possam adorar a Deus. É um desejo ruim isso? Não, mas talvez não seja a vontade de Deus, até porque tem a questão do livre-arbítrio que eles precisam ser respeitados. Então, quer dizer, tem coisas que não é porque é ruim que não é de Deus, é porque tem coisas que não são mesmo do coração de Deus, são loucuras, vaidades humanas, e aí a igreja às vezes não tem esse grupo que apoia o pastor, né? E aí às vezes o pastor corre o risco de tomar decisões erradas, né? Então, se nós quisermos corrigir isso, a primeira coisa que nós precisamos é orar pelos pastores do Brasil e do mundo, para que esses criem, né? Aprendam. A própria Bíblia vai falar, né, em Atos, vai falar nas outras cartas, a necessidade de ter pessoas apoiando a liderança, né? A liderança não era formada por uma só pessoa. Na verdade, na Constituição brasileira, também não pode ser, porque quando você vai abrir uma igreja, você precisa ter o presidente, o vice-presidente, diretor, vice-diretor, tesoureiro e vice-tesoureiro no mínimo. Então já são 6 pessoas que deveriam pelo menos orar, buscar saber a vontade de Deus, examinar as escrituras constantemente, para ver o que está acontecendo, né, dentro da congregação, para ver o que está acontecendo no universo aí fora. A festa julina, pode-se ou não fazer na igreja evangélica? Comemorar Natal, pode-se ou não fazer a comemoração de Natal dentro da igreja evangélica, com a pinheiro, com roupinhas de Papai Noel? Que mais que a gente consegue encaixar nisso? A Santa Ceia, não é, do Senhor. Nós podemos fazer a Santa Ceia online, nós podemos dividir, né, a igreja, por exemplo, na pandemia que fez, ia uma pessoa de cada vez tomar a ceia. Isso poderia ser feito assim, nós temos bases bíblicas para isso. Então, quem deveria decidir tudo isso e examinar tudo isso é o que a igreja batista chama-se de diaconato, né, que são o conjunto de diáconos, e as pentecostais antigamente chamavam de presbitério, né, que era o pastor, tinha o presbitério que ajudava o pastor a tomar toda a decisão, até porque se o pastor tivesse uma visão mais audaz, né, vamos supor, eu não tenho igreja aberta, tá, irmãos? Eu congrego numa igreja, não sou pastor, presidente dessa igreja, mas vamos supor que eu tenho uma igreja e eu digo assim, ó, o propósito da igreja é que nós vamos alugar ginásios nas cidades, né,
que a gente for, nos bairros que a gente for, a gente acha ginásio. Vamos na Portuguesa, no Canindé, vamos alugar lá o Allianz Parque, lá do Palmeiras, vamos alugar lá o Itaquerão, vamos alugar o Maracanã, né? E a gente vai começar a fazer evento assim. E aí eu vou levar isso, eu não vou taxar que vai ser assim, eu vou levar para o presbitério, eu vou levar para esse conjunto de irmãos que são o meu apoio, eu reconheço a importância deles na minha vida como pastor, e aí a gente leva, nós vamos orar e esperar uma revelação daquilo que é a vontade de Deus ou não, né? Alguém vai ter uma palavra, ó, pastor, não está querendo fazer isso, mas a palavra de Deus diz assim, né? Algum vai ter uma revelação, dizer, ó, irmão, de repente eu vi lá que nós estávamos indo numa velocidade muito grande e explodiu alguma coisa e nós acabamos se ferindo, enfim, né? Deus vai trilhar um caminho para nos avisar se é ou não para fazer isso. E aí a necessidade, porque se dá errado, ninguém foi culpa do pastor, né? Por quê? Porque o pastor não toma a decisão sozinho. O pastor, ele não carrega esse fardo de ter que tomar a decisão sozinho. Ele tem esse grupo de pessoas para ajudar. Seria o primeiro passo para a gente começar a corrigir, então, alguns erros nessa questão doutrinária da igreja. Por quê? Aí começa, então, um outro problema, certo? Um outro problema. Então, vamos lá. Se nós temos esse presbitério, né, o tema hoje é soberba versus humildade. Se nós temos esse ministério, é claro que nós vimos lá na Constituição dos Apóstolos. O que aconteceu? Eles separaram, né, 7 homens lá, e que eram cheios do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês aqui a característica, só porque, na verdade, vai me ajudar a falar sobre essa questão. Né? Aqui, ó. 6, primeiro em diante. O número dos discípulos de Jesus aumentava cada vez mais. Surgiu então um certo descontentamento entre os cristãos que falavam grego, ou eram descendentes de gregos, contra os cristãos hebreus. Eles se queixavam que as viúvas dos hebreus recebiam mais alimentos que as viúvas dos gregos, por ocasião da distribuição diária. Por isso os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e lhes disseram: não é conveniente para nós deixarmos de pregar a mensagem de Deus para fazermos a distribuição dos alimentos, ou não é conveniente que nós abandonemos o ministério da palavra, como diz na versão mais acadêmica, que é a que eu gosto mais. Por isso, meus irmãos, escolham entre vocês 7 homens capacitados, dignos de confiança, que tenham o Espírito Santo. Esses homens ficarão encarregados desse trabalho de distribuição. Nós dedicaremos nosso tempo à oração e à pregação da palavra de Deus, não é? E essa decisão agradou a todos os fiéis. Olha só que bênção que foi. Então veja só, o que acontece? Nós precisamos então entender que se nós conseguirmos criar essa estrutura, onde nós temos esse presbitério, né? Onde nós temos esse, vou chamar de colegiado, né? Esse grupo de pessoas que oram e apoiam, dão suporte ao pastor. O que acontece? Eles são responsáveis por observar toda a igreja, né? Eles são responsáveis para ajudar nas decisões. E aí, é claro, a gente vai para a igreja, a gente vê que as pessoas querem trabalhar, né? Ainda mais se for numa igreja pentecostal, onde a cultura dessa igreja, ela traz uma marca do mérito, né? Que para que Deus aceite, eu preciso fazer. E aí eu começo a querer fazer, porque eu quero ser aprovado por Deus, e se eu não fizer, eu não vou ser, então eu quero fazer. E aí tem os ministérios que chamam a atenção do novo convertido. Eu, por exemplo, desde que eu entrei para a igreja lá em 95, eu sempre fui muito apaixonado pela palavra. Tinha lá, né, os irmãos que pregavam, o Rosimar, tinha o Elias, a Diana Pereira, tinha quem mais que pregava naquela época, né, o pastor Juraci, né? Então eu gostava muito de ver essas pessoas pregando. Aí tinha o pessoal que não era da Luz do Mundo, mas que eu conheci, que às vezes eu via pregar, que nem Josuel, quem mais? O pastor Francisco, né, que a gente chama carinhosamente de Nino, Rui Caetano. Então, isso sempre me atraiu, que era o Ministério da Palavra, por ver essas pessoas pregando. Comecei a ouvir outros pregadores pela rádio, né, que era
dos irmãos Pagliarini, né? João Ripe Pagliarini, que tem aquelas ilustrações entre o céu e a terra. Não sei se hoje ele tem isso, que eu não acompanho mais o ministério, mas tinha o pessoal da Renascer, com Escola de Profeta. Então era uma coisa que me atraía muito, e eu me dediquei a isso. E o Ministério da Palavra é um ministério que atrai muita atenção do povo. Por quê? Porque a palavra, ela é evidente. Então, se você tem o Ministério da Palavra, você acaba em evidência, você acaba sendo um certo destaque dentro da congregação, porque você é portador da mensagem. Então, você começa a se destacar, alguns começam a fazer. Quando eu comecei, minha primeira pregação no curso de mocidade, a minha dirigente era a missionária Rosemar Rodrigues, né? E aí ela me convidou para pregar. Eu lembro que o tema era livre, e aí consultei meu amigo Elias, falando: Elias, que eu faço agora, não sei o que. Ele falou: ora, Deus tira uma palavra, estuda, reflete sobre ela, e aí Deus vai te dar a direção. E foi o que eu fiz. O Elias estava sempre comigo, nós estávamos na época fazendo uma obra na igreja lá da Glória, Glória a Deus da Rua das Pedras. Hoje, Glória, Glória a Deus, na época ainda era a Luz do Mundo. Nós estávamos ajudando na obra, eu e ele, então a gente estava perto, e ele me instruiu muito acerca dessa minha primeira pregação. E nós começamos. Então, eu, embora tivesse um gosto muito grande, eu tinha muito medo de pregar, né? E eu sou da época que os irmãos pregavam, punham a mão na cabeça e diziam: irmão, não queira ser pregador, você paga um preço terrível. E eu tinha medo de pregar, não é? Mas aí depois conheci a pastora Marisa Gaspar. Na época ela não era pastora ainda, mas já era uma pessoa bem envolvida com a obra de Deus, principalmente na questão de trabalhos de campanhas em lares, não é? E aí a Adriana, eu tive um problema na igreja, e aí a Adriana pediu para que ela me ajudasse, e aí ela começou a me levar para essas campanhas, me dar oportunidade, e a gente começou a pregar. É claro que eu não vou contar só a parte boa da história, porque aí fica muito assim, né, encheção de linguiça. Você pode cair no erro de achar que eu sou perfeito, e eu não sou. Mas o que acontece? Nós começamos ali a pregar. No começo, você tem medo, você é inseguro, né? Você prega e vai perguntar para os irmãos se falou alguma coisa errada, mas aí você decora 2 versículos, aí você já consegue fazer um jogo de encaixe, né? Pega um versículo aqui, um versículo ali, encaixa aqui. Aí já tem umas ilustrações que você ouviu de um pregador famoso, ainda mais nos dias de hoje. Você vai no YouTube, põe lá, né, os pregadores fantásticos do TikTok, do Kawaii, e aí você pega todo o jeito dele, as expressões, né? Tem tudo isso aí que você pode copiar deles para poder ser famoso como eles são. Eu acho que não dá certo, mas tudo bem, cada um faz o que é da vida. E aí vai começando a aparecer essas coisas. E o que acontece? Geralmente a gente começa então a cair numa disputa. A gente começa a admirar alguém, isso é normal, né? Pedro era uma pessoa muito querida. A Bíblia chega a dizer que quando sabiam que Pedro ia passar por um lugar, tinha disputa para colocar os enfermos na calçada, na esperança de a sombra de Pedro passar e curar. Então ter carinho por uma pessoa é normal, não é? Você gostar de um certo pregador, você gostar de alguma coisa específica, de algum ministério específico na igreja, né? Por exemplo, eu não sei cantar, né? Não é que eu não sei cantar, eu canto, mas eu canto para mim, ou melhor, canto para mim e acredito ser para o Senhor. Não é que eu faço de qualquer forma, é a minha expressão natural de cantar, mas eu desafino, corro no tempo, então é um desastre, assim, para quem quer uma coisa bem, né, no capricho. Não seria o meu perfeito louvor, não seria o melhor de mim para entregar para o Senhor. Se for para pregar, a gente até arrisca, mas para louvar, não. A gente louva de coração, não fazemos nada de qualquer forma para o Senhor, não, tá, irmãos? A gente tenta se preparar para estar pronto para servir a Deus de todas as formas. Só que às vezes a gente começa então a se engrandecer, né? A Bíblia diz que a soberba, ela chega antes da queda, mas às vezes a gente só lembra desse versículo e só acredita nele depois que cai. Então o que acontece? A tendência é, se você se apaixona pela palavra e você começa a ter jeito, às vezes você tem até um chamado para ser pregador, mas você precisa desenvolver isso, você precisa aprender muita coisa, né? Porque, né, eu me lembro de uma pessoa que, por ética, eu não posso dizer o nome, mas eu estava num culto junto com essa pessoa, e ela era nova convertida, eu também novo convertido, né?
mas ela vinha, não estava nem liberta ainda, né? E estava começando a caminhar, e aí um profeta famoso da região disse: eis que Deus te dá um cajado. E ela saiu batendo em todo mundo depois daquele dia, né? Depois eu entendi o porquê que o profeta entregou a profecia, mas também não é assunto do tema hoje. E aí ela começou a bater em todo mundo, porque ela tinha um cajado de Deus, Deus tinha escolhido ela. E é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, irmãos. A gente começar a achar que nós somos alguma coisa sem ser, né? E aí a gente acha que prega mais que os outros. Então, o pastor Elias é um homem que eu admiro até os dias de hoje, né? E aí eu vejo ele pregando, então, assim, um dia eu vou pregar mais que ele, né? Como se tivesse a possibilidade de nós medir isso, né? Porque não existe esse negócio, não dá para você medir quem prega mais que quem, não é? Por quê? Porque tem uma história, eu não sei se vocês já ouviram falar, de um irmão que foi fazendo um evento numa cidade, alugou um ginásio, e aí convidou um monte de igreja, convidou uns pregadores famosos, e o pregador final era muito famoso, e encheu lá, e ele falou: vou convidar o juiz dessa cidade, não é? Convidou o juiz foi, e aí houve toda a apresentação, o pregador trouxe uma palavra, aquelas que você sente na alma, a palavra de tão emocionante que é, não é? E aí foi embora. No outro ano ele resolveu fazer, ele falou: vou fazer como eu fiz ano passado, deu certo, vou fazer. Alugou o ginásio, convidou os pregadores, bandas, essas coisas todas, fez toda a organização, lembrou do juiz. Disse: eu vou chamar o juiz de novo. Quando ele ligou para o juiz, ele falou: aqui é o pastor, não lembro o nome do pastor. Ele disse assim, o juiz disse: a paz do Senhor Jesus, irmão. E aí aquele pastor cheio de orgulho, né, cheio de... tá vendo? Foi de Deus, de Deus. Perguntou para o juiz assim: seu juiz, o senhor aceitou Jesus e agora é cristão? Ele falou: desde aquele evento que eu fui participar lá o ano passado que eu aceitei Jesus. E aí o pastor falou: eu sabia, foi a pregação daquele pastor, né? O homem prega demais. E o juiz falou para ele assim: na verdade, eu não lembro da pregação daquele pastor, mas quando acabou aquele evento, eu estava indo embora, e uma criancinha me parou, um menino me parou no meio do caminho e perguntou para mim assim: o senhor ouviu a palavra? E eu disse: eu ouvi, sim senhor. E ele disse assim: então o senhor quer aceitar Jesus? E ele disse, e o juiz respondeu assim: não, eu não quero aceitar Jesus. E o menino disse para ele assim: então vá para o inferno. E o juiz parou por um momento, analisou e disse assim: se eu não aceitar Jesus, é para o inferno que eu vou. Então resolveu aceitar Jesus e ser cristão. Então não tem como você medir, não tem como você medir quem prega mais, quem prega menos, não é? Não é uma coisa palpável isso, porque você não sabe o que pode acontecer. Estávamos numa igreja, num lugar de muita gente, uma igreja lotada, e o irmão foi pregar falando da saída do Egito, né, do tempo que levou, e por causa da dureza do coração, e ele começa a entrar por ali, e de repente ele bate no dízimo, e vai ficar falando sobre dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta, dízimo e oferta. Na época, meu amigo pastor José Carlos Júnior, ele olhou para mim assim, ele disse: Júnior, vamos esperar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque a gente tem essas loucuras, né, de ter que ir um texto, seguir ali, né, mais do que eu planejei, do que a liberdade do Espírito em falar com qualquer um. E foi, acabou o culto, passou. Naquela semana, nós estávamos numa reunião de manhã, e o irmão João, né, foi dar o testemunho lá, teve uma oportunidade de dar um testemunho, e ele contou para nós o seguinte, né, deu o testemunho. Ele falou assim: irmão, eu estava aperreado esses dias, porque eu tinha recebido, eu separei meu dízimo, coloquei no bolso do paletó. Irmã Ana, ela ficava me enchendo o saco: irmão João, acabou isso, irmão João, a gente precisa fazer compra. E ele falando: olha, eu não tenho dinheiro, eu paguei as contas e só sobrou o dízimo, mas não vou mexer no dízimo. E disse que foi passando. Naquele dia do culto, o que aconteceu? Ela estava enchendo a paciência dele, a palavra dele, tá, irmão? Ela estava me enchendo a paciência, um irmão bem simples, né? E aí eu falei o seguinte: mana, o dinheiro está lá no bolso do paletó, eu vou para a igreja. Se você quiser pegar e gastar, é responsabilidade sua, eu não vou fazer isso, eu vou para a igreja adorar a Deus.
E ele foi. E ela pegou o dinheiro no paletó para ir fazer a compra que ela desejava, não é? E aí quando ela chegou na porta da igreja, foi a hora que o irmão mudou o tema da pregação dele, sem os juízes de plantão entender, mas Deus precisava falar com a irmã Ana, que depois do culto disse: irmão João, eu estou com o dinheiro aqui, eu ia gastar, mas depois dessa palavra eu não vou mais fazer isso. O irmão João dá o testemunho que 2 dias depois chegou uma compra lá que Deus proveu para ele, para a glória de Deus, irmãos. É bacana lembrar a palavra dele que diz assim, ó, muito mais do que a gente poderia comprar, né? Deus, ele faz sempre muito mais abundante do que pedimos ou pensamos. Então não tem como se mentir isso. A gente que cai nessa loucura porque a gente está pirado, fora do espírito, fora do sentimento de Deus, fora da unção de Deus, e a gente quer ficar se comparando, medindo quem prega mais, quem ganha mais alma, quem sabe. A igreja tem 1 ano de trabalho. Toda a igreja pentecostal gosta de fazer festividade, certo? Aí a igreja trabalha 1 ano, orando, intercedendo, fazendo visita, ajudando a pessoa que vai para a igreja, aceita Jesus, mas não tem firmeza. Aí vai fazer a festividade, convida o Alexandre para pregar lá. O bonitão vai, prega, a pessoa aceita. Lá, os irmãos estão há 1 ano fazendo campanha no lar dessa pessoa. Há 1 ano os irmãos estão intercedendo para essa pessoa. Eu vou lá num dia, prego, às vezes nem meia hora direito, por conta que festividade é mais corrida. A pessoa aceita Jesus e eu falo que eu ganhei uma alma para Jesus, não é? Quer dizer, os irmãos fizeram todo o trabalho e eu tenho a cara de pau de dizer que eu ganhei alma para Jesus. Então essas coisas nos seduz, mas é tudo loucura, irmãos, não é? É loucura. Na verdade a gente tem que entender que Jesus já comprou as almas pelo sangue dele. A gente fala ganhar alma, fazer discípulos, porque é um jargão nosso, na verdade. Né? Mas essas almas já foram compradas por Jesus. E não importa se eu, se você, não importa se Pedro, Maria, João, Joaquim, vai levar essas pessoas ao conhecimento da verdade para que elas sejam livres e sejam feitas discípulos. O que importa é que o evangelho seja pregado e seja salvo. Mas nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas que pregam o evangelho por conta da vaidade, né? Que foi o texto que nós lemos, por inveja, por espírito de competição, né? Eles acham que fazendo essas coisas assim, eles vão ganhar alguma coisa com isso, né? E aí a gente vê as mais toscas pregações, né? Porque se você não pode medir quem prega mais, quem prega menos, você tem que ser sensível ao Espírito de Deus para saber quando é Deus e quando não é? Porque senão você vai ser enganado. E aí você vê as heresias, as apostasias, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Olha só, né? Tem uma possibilidade bíblica disso acontecer? Jamais, jamais tem, né? Na verdade, se você não tiver relacionamento saudável com o homem, você não consegue chegar a Deus. Isso não é eu que digo, é a Bíblia Sagrada. Então, a gente começa a perceber isso, né? Irmãos, eu deixo minha casa, deixo tudo para fazer a obra de Deus, como se Deus fosse pedir isso para você, não é? Deus se envolveu num relacionamento, o seu corpo. Se você tem um marido ou tem uma esposa, o seu corpo não pertence mais a você, pertence ao seu marido, ao seu cônjuge, né? Ou sua esposa. Se você tem filhos, eles são o seu primeiro ministério, né? Antes da igreja. Tanto é que para a separação de diácono, você precisa ser pessoas que tenham seu filho em sujeição. Você precisa ser bom, né, administrador da sua casa, que aquele que não sabe administrar a casa não pode querer administrar a igreja do Senhor. É ensinamento da Bíblia isso. Então, a gente vê essas coisas, a gente até acha bonito. Oh, irmão, se Deus falar, eu deixo meus filhos, deixo minha esposa, eu vou fazer a obra do Senhor. Não tem concordância com a Bíblia isso, né? Tem muitas pessoas que vivem assim, né? Desde muito tempo. Eu lembro que, ainda muito novo convertido, eu fui num culto, numa igreja que hoje já nem existe mais, uma grande igreja que causou muitos problemas para o reino de Deus e para o evangelho de Jesus Cristo no meio pentecostal, por conta da atitude da sua liderança. E aí um irmão estava lá com a sua esposa e eles deram um testemunho de que faziam 2 anos que eles não tinham um contato físico, porque eles estavam se consagrando para o Senhor. E na época eu achei fantástico aquilo, irmãos, né? Novo convertido, eu falei, nossa, que maravilha, hein? Esses irmãos ficaram 2 anos não, sem se tocar, que coisa maravilhosa, né, que o Espírito está fazendo. Aí eu vou ler 1 Coríntios, diz assim, ó, não se aparte um do outro, a não ser que tenha uma concordância, e não por um tempo muito grande, não. Porque é um tempo pequeno para se dedicar às orações e volte logo, para que o diabo não ache ocasião. Aí você diz, puxa,
bacana isso, né? Que a palavra fala uma coisa, às vezes a gente se encanta com uma coisa tão adversa, né? Tão contrária à palavra de Deus. O testemunho está até na rede aí, né? Esse testemunho. O pastor disse que mandou a irmã a sair de casa. Ah, você está com problema com seu marido não te dá atenção? Saia de casa, irmã, saia de casa. Ele vai te valorizar depois que perder. E a irmã vai para casa dos parentes e fica longe do marido, desliga o celular para não falar com o marido e depois Deus faz uma obra. Como é que pode, né? Um ensinamento tão contrário à palavra de Deus. E o irmão prega isso, ninguém tem sensibilidade de ver. Tem um monte de pastores atrás deles. Gente, como é que pode uma coisa dessa, né? Tem aqueles lugares lá que eu queria acabar, né? Os amigos mais antigos sabem qual é o lugar, que é o berço da heresia no Brasil, eu acho, hoje, atualmente. Né? E às vezes você vê eles, pastores falam cada besteira nessas convenções que existem lá. E tá cheio de pessoas que se dizem servos de Deus, obreiros de Deus. Não compete a mim julgar se é ou não, mas eles acabam aceitando isso diante dessas plateias, porque a pessoa pagou para pregar lá. Gente, então é um absurdo. Então existe isso. Eu tenho que ser responsável e dizer, tomem cuidado, não ouçam, né? Aí agora a moda do TikTok e do Kawaii, que são essas páginas sociais de vídeo curto, né? É ficar combatendo, né? Então o galo que cantou não é galo, né? Não é galo. O galo que Jesus falou não é galo, né? Deve ser galinha. Não, tem um símbolo lá que é, né? Jesus falou, mas não é, né? O texto original não é. Gente, para, né? Tem que entender a expressão. Por exemplo, eu tenho um exemplar bíblico na minha mão escrito em português, porque é a única língua que eu sei falar, né? E sei ler. Se eu disser que essa Bíblia em português ela está errada, eu estou dizendo que a minha fé está errada. Estou dizendo que a sua fé está errada, a não ser que você tenha os manuscritos originais, né, em hebraico, em grego. Eu estou dizendo que a sua fé é errada, que você não conhece Deus, que você não é um servo do Senhor Jesus, por conta que você não tem um texto original. Mas será que Deus, né, que distribuiu as línguas, ele não sabe falar português para nos fazer entender aquilo que ele quer pela língua portuguesa? Será que Deus ele nos chamou brasileiros para que a gente vá fazer um curso de hebraico para entender o texto original? Não é? Eu fico pensando nessas coisas assim, que são absurdos. Então tomem cuidado, né? Pregadores arrogantes, soberbos, né? A gente vê a prepotência. Eu lembro uma vez, eu estava na porta da igreja que eu congregava, e chegou o irmão lá para pregar lá. Eu não sabia que ele era o pregador, não fui eu que convidei, né? E aí eu peguei o nome dele, falei, meu irmão, tem algum cargo eclesiástico? Ele me falou, irmão, eu sou o pregador da noite. Falei, tudo bem, mas se o irmão tem algum cargo eclesiástico para me pôr aqui, né? Como se fosse melhor que eu, né? Poxa, tudo bem, é mais forte, mais bonito, mais elegante, mas isso não dá o direito de me tratar assim, né? Nem sabia quem eu era, e depois tive uma oportunidade durante o culto, ele ficou sabendo que eu era pastor. Na época eu já era pastor, e depois do culto veio conversar comigo. Uma coisa tão, né, tão pequena, tão, sei lá, esses pregadores que ficam falando mal um do outro aí nas redes sociais, que ficam essas guerras interdenominacional que existe, né? Um ministério brigando com o outro para ver quem faz mais, quem faz melhor. Essas coisas todas, irmãos, mostra que a gente precisa nos converter de verdade e sermos humildes, irmãos. Jesus nos dá um conselho: olha, considere um ao outro superior, não é? Um ao outro superior. Eu não posso dizer assim, eu não sei nada. Eu sou contra a falsa humildade, né? O irmão tem a oportunidade, o Alexandre vai trazer uma palavra essa noite. Aí eu subo no púlpito com a Bíblia na mão, a igreja esperando a pregação. Eu digo assim, irmãos, não espere por nada de mim, porque eu não tenho nada a oferecer. Cara, se não tem o que oferecer, desce daí. Nós estamos esperando receber algo. Se você não tem nada para dar, desce daí. Não é?
É uma falsa, porque às vezes até prega bem, tem um conhecimento, sabe? Vai falar coisas que são importantes para nós e tem essa consciência de que vai fazer isso. Aí usa isso daí para, sabe, depois falar assim, nossa, imagine se soubesse pregar, né? Tá vendo? Se não sabe, faz essas coisas, né? Então, isso tudo tem que acabar, irmãos, não é? Agora, você precisa saber de uma coisa, e eu preciso terminar falando isso. Esses charlatões que cobram para fazer a obra de Deus, que mentem, que enganam, que não têm compromisso com as suas igrejas, eles se dizem itinerantes, e a gente aprende isso, né? O itinerante não é o que fica correndo de igreja em igreja. O itinerante é quando uma igreja é grande, né? E tem vários campos, várias igrejas, várias congregações. O itinerante, então, ele corre essas igrejas para trazer relatório de como está, né? Para ver como anda a obra, para ver se tem alguma necessidade. E são os pastores itinerantes, obreiros itinerantes, né? Que vão de igreja em igreja saber como é que está, trazem o relatório geralmente para a sede, que é onde fica a presidência, para que possa haver socorro, ou haver as alterações que sejam precisas. Né? Geralmente esse pastor itinerante, ele tem essa autoridade. Por exemplo, eu vou para a igreja lá em Jaboatão, né? E eu sou itinerante, o meu pastor diz assim, Alexandre, nós temos uma obra lá em Jaboatão, você vai lá dar uma olhada como é que está. Então eu chego lá, percebo que alguma coisa não está conforme a Bíblia manda, ligo para o meu pastor presidente, digo assim, pastor, na verdade, assim, aquele obreiro que o senhor deixou aqui, não tem jeito de ele ficar, ele tem uma conduta errada e a gente precisa fazer essa mudança. Aí eu conversei com os irmãos aqui, eles indicaram o Zezinho, né, para a gente poder ungir e consagrar ele como o dirigente da igreja. O senhor aprova isso? Pastor presidente aprovando, então o itinerante pode ir lá e realizar a troca, Nós estávamos orando, eu e a presidência, os corpos de obreiro, decidimos fazer essas mudanças assim para que a obra se desenvolva mais, né? Então, a gente vê que isso precisa, mas a gente vê que as pessoas às vezes usurpam o nome sem ser, né? Às vezes porque aprenderam errado. E aí eu nunca sei qual é o tipo de sentimento sincero que brota em mim quando eu vou conversar com umas pessoas e elas dizem assim, mas eu não sabia disso. Eu nunca sei que tipo de sentimento é mais sincero em mim, se é aquela ira momentânea, né? Eu não vou carregar isso por muito tempo, mas é uma ira momentânea e a Bíblia me dá o direito de irar, né? Não estou falando nada contra a Bíblia aqui. A ira me proíbe de pecar, então irar eu posso, irai-vos, mas não pequeis. E eu não sei se a ira ou se o dó, a pena, né? A piedade, ou sei lá, porque uma pessoa que se põe a fazer uma coisa que não tem capacidade bíblica para isso, e não sou eu quem determina quem tem ou não, a Bíblia determina isso. Pega Timóteo, pega os livros, né? Conversa com o seu pastor, ele vai falar para você as qualidades que precisa ter num obreiro, não é? Então, eu fico meio triste com isso, porque eu sei que essas pessoas vão se dar mal. Elas podem estar bem hoje, mas elas vão se dar mal. E aí eu também não sei se eu fico triste ou se eu fico bravo com a igreja que aceita isso. Com o irmão que contrata uma pessoa para pregar na sua igreja, sabendo que não deve fazer isso, né? Não é ajudar. Se você quer abençoar o irmão, faz uma coleta antes, quando o irmão chegar, dá lá. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Se ele vai ajudar vocês, a Bíblia diz, vocês já leram isso? Amanhã eu vou lembrar, vou gravar isso hoje para mim lembrar amanhã. Ou eu gravo um videozinho, né? Agora tem os videozinhos do Facebook só para te alertar isso. Que a pessoa que te instrui na palavra, você deve repartir os seus bens com ele. Vocês já leram isso? Galerinha, né? Você tem um mestre lá da escola bíblica da sua igreja, você tem um professor de escola bíblica lá, você faz parte de uma célula que tem um líder lá que te traz os estudos bíblicos, partilha seus bens com ele que você vai estar obedecendo a Bíblia, não é? Então, às vezes eu tenho raiva disso, e a gente vê que às vezes as pessoas pagam para ser enganado. Talvez aí seja a expressão popular, né? Paga para ser enganado. Porque pagar para um obreiro que não tem as qualificações, um obreiro que não traz, né, aquilo que a Bíblia exige dele, então é pedir para ser enganado. Eu, Alexandre, por exemplo, eu sofri um acidente
Fiz todo um acompanhamento médico, né? Tô aguardando agora 1º de julho para fazer uma cirurgia e tenho que aguardar até 1º de julho por conta que vai precisar de um especialista. Ele só tinha vaga para operar nessa data, por isso que esse espaço grande de tempo, né? E porque eu acho que Deus também precisava trabalhar um pouco em mim, no meu caráter, na minha personalidade, e através disso vem fazendo isso muito bem. Mas eu não iria, né, no bar da esquina aqui e olhar para qualquer um e dizer assim: oh, faz a cirurgia para mim aqui que eu preciso voltar às minhas atividades normais. Eu não iria. Na verdade, eu não vou, né? Eu não vou, por exemplo, no açougue. E digo assim: qual é o melhor açougueiro que você tem aí, porque eu preciso fazer a cirurgia na minha vista? Eu não faço isso. Então eu não vou fazer isso com alguém que vai pregar a palavra. Bom, quem me conhece sabe, eu só convido para pregar pessoas que eu conheço mesmo, não é? E volto a dizer, não são pessoas sem erros, não são pessoas sem defeitos, não é isso. Isso é uma ilusão que a gente amadurece e não carrega mais isso. Mas eu estou falando que são pessoas que têm seriedade no ministério da palavra. Elas erram como qualquer ser humano, são sujeitas a todas as paixões, como Elias era sujeito a todas as paixões, né? Como Jesus foi sujeito a todas as paixões, e sendo tentado em tudo não pecou. Então, são pessoas que podem errar, de repente você pode saber de algumas falhas delas, e eu espero que saiba mesmo, porque aí fica melhor para você receber a palavra de Deus. Mas são pessoas que têm seriedade no trabalho que fazem, né? Quando sobe no altar para pregar, tem responsabilidade para não ficar falando besteira, para não ficar ensinando heresias, né? Falando coisas que não condiz, e que são pessoas que não estão lá por ganância, por status, sabe? Não vai ficar postando fotinho. Não é errado postar foto não, tá? A não ser que tenha aquele altar que eu acho errado, mas aí também é um assunto mais polêmico pra gente analisar, que hoje não dá tempo, eu já até estourei o tempo da live. Mas é assim, são pessoas que não querem fama, né? Na verdade, a grande maioria deles já são reconhecidos. Não que eu não indique e não que eu não goste de ver pessoas pregando, né? Novos convertidos. Por exemplo, Mateus Gaspar, eu lembro da primeira pregação que ele fez. Eu lembro que ele dizia o seguinte: a gente vive falando que as coisas vão dar errado, e quando dá errado, a palavra dele não foi essa, não, foi assim: a gente profetiza que as coisas vão dar errado, e quando as coisas dão errado, a gente culpa o capeta. Mas foi a boca do profeta que profetizou que daria errado, né? Primeira pregação de Mateus Gaspar. E uma frase que me acompanha, eu acho que essa pregação já deve ter uns 10 anos ou mais, né? Não sei. Então, quer dizer, eu não tenho essa coisa, né? Eu gosto da palavra de Deus. Eu não sou boca aberta de ficar sentado recebendo, dando glória a Deus e aleluia para tudo que se diga, não. Porque eu já vi pregador falar para ouvir o diabo. Eu já vi pregador falar umas asneiras tão grandes que Deus vai amaldiçoar, que Deus não quer mais ser meu Deus, mandando as pessoas dizer amém. Eu não faço essas coisas. Eu analiso a palavra, eu julgo a palavra, mas não julgo para condenar ninguém. Julgo para mim me alimentar, né? Então, tem coisas que eu posso comer, tem coisas que eu não posso. Então, eu julgo para isso, que foi o estudo bíblico de hoje. Mas eu não deixo de ser abençoado porque Joaninha vai pregar, porque o irmão Zezinho, que acabou de aceitar Jesus, vai ter a oportunidade, que às vezes eles podem falar alguma coisa que eu, com o meu requinte, né, não que eu tenha, né, vocês devem estar me entendendo, mas eu com o meu requinte não falaria, porque tem que ter ética, classe, tem que usar a hermenêutica, homilética e sei lá, é o nome dessas coisas todas. Também não sou contra a teologia. Eu não tenho um chamado para fazer, né? Eu não faço porque eu não tenho chamado e não vou me arriscar a entrar num lugar que eu sei não daria certo para mim. E também no ministério não existe isso. Mas a gente é amante da palavra, a gente lê, a gente debate palavra, debate num bom sentido, tá? Com muitos amigos, a gente tem amigos que gostam da palavra, amigos que me aconselham quando eu tenho dúvida, amigos que oram por mim quando o tema da pregação é um tema mais como é que diz? Mais burocrático, mais cauteloso, né? Controverso. Acho que era essa a palavra. Então é isso, irmãos. Então, faça o que você tiver que fazer, mas faça por amor, faça
com sinceridade, sabe? Não humilhe ninguém, não ache que você... Né? Eu falo isso, eu vou terminar dando esse testemunho, irmão. Depois disso eu vou terminar mesmo. Eu estava num lugar e graças a Deus, né? Eu falo graças a Deus porque às vezes a gente pensa que vê uma coisa que não é, né? Que é uma ilusão. Mas eu estava num lugar muito conhecido na época, no local que a gente morava, e um irmão levantou para trazer uma revelação lá, um jovenzinho muito sábio, muito prudente, né? E prestou todas as reverências, reconhecendo a autoridade dos pastores que estavam no púlpito, né? Eu achei maravilhoso o que ele fez. Mas aí ele entregou algo lá para os pastores e um dos pastores deu um pulo, bateu no peito, onde eu tô, Satanás não entra, sabe? Querendo humilhar o jovenzinho. E você vai analisar a Bíblia, né? O pastor falou besteira, né? O pastor falou besteira. E aí a gente vê, né? Existem tantas pessoas que gostam de humilhar, que se acham porque fazem isso ou aquilo. Irmãos, a gente não é nada, não. A gente somos só os instrumentos. Toda a glória é dele. Todo o louvor é dele. Você prega bem? Parabéns. Continue a estudar, continue a ler, continue a consagrar sua vida. E eu vou dizer para você, o meu desejo mais sincero é que você ganhe mais de 20 mil almas para o Senhor, não é? Que você ajude as pessoas com aconselhamento, que você conduza o rebanho no caminho da verdade e faça parte do time que vai fazer a igreja permanecer imaculada, sem ruga e sem mancha, não é? Mas tudo isso é para a glória de Deus, não para a sua. Você não é nada ainda, entendeu? Depois de ter feito tudo, considere inútil. Porque tudo que você fizer foi porque você foi ordenado. Então depois que você fizer tudo, se considere inútil. Não se envaideça, não se engane, né? Não ache que prega porque sabe, não acha que prega porque paga preço. Paga preço é uma coisa horrível, né, de um cristão dizer, mas tem alguns que gostam, né? Então, você não pagou nada, é tudo graça, de graça, dado ao Senhor. Você tem que levar uma vida diferente, isso eu concordo. Mas que você pagou por isso, né? Não. Pagou não. Você vai entender isso um dia quando Deus vier buscar e pedir conta, tá bom? Mas é isso, seja humilde. Eu acho que a gente precisa mais de humildade para ouvir as pessoas, para conversar com pessoas que às vezes não são do nosso mesmo credo que nós, né? Mas que são pessoas de um conhecimento social bacana, que pode nos ajudar num tratar com pessoas em área social. Acho que a gente pode ouvi-las, a gente, né, é o caso, né? Eu sou pastor, não estou dando carteirada não, tá? Estou só explicando uma realidade aqui. Eu sou pastor, mas eu não sou melhor do que um novo convertido que estuda a Bíblia, não é? Não é o fato de eu ser o pastor, que pode ser que, se a gente for analisar alguns critérios, eu tenha vantagem, mas ele pode ter uma visão muito mais eloquente, muito mais coerente do que a minha, e Deus pode ter colocado ele justamente para me endireitar. Então, não seja arrogante, não seja soberbo, né? Humildade, sabe? Humildade para fazer as coisas, humildade para tratar com as pessoas, humildade para chegar diante de Deus, né? Eu ia falar até uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Bom, eu espero que Deus tenha falado com você, espero que Deus tenha abençoado sua vida através dessa palavra. Amanhã, se Deus permitir, às 10h30 nós estamos de volta. E eu quero pedir que você ore por mim, quero pedir que você peça a Deus, né? Paulo, ele tem uma oração que ele pede para que me seja dada a palavra com confiança. Eu queria que você orasse por mim assim: Senhor, dá a palavra com confiança ao Alexandre, ensina ele pelo seu Espírito, a luz da tua palavra, para que ele possa falar de coisas que são verdadeiramente bíblicas. E aquele alerta: se você está aí, ouviu uma coisa que não entendeu, não compreendeu direito, foi na Bíblia, eu estou errado, desconsidere, né? A Bíblia é sempre certa. Eu nunca vou saber mais do que Deus, eu nunca vou ter uma visão melhor do que a de Deus. A de Deus é sempre a certa. E se eu falar alguma besteira, me considere um anátema, como Paulo também disse, né? Eu não estou aqui para pregar eu ou minha teologia, estou aqui para falar da Bíblia Sagrada, os ensinamentos que Jesus deixou. Deus abençoe, bom descanso, até amanhã.